Bom, vamos agora falar sobre joelhos. Estamos aqui com o Dr. Geraldo Granata Júnior, ortopedista, especialista em joelhos. Ele é diretor do CTJ, que é o Centro de Tratamento de Joelhos, e membro do Grupo do Joelho da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Dr. Geraldo, muito boa noite. Oi, Tânia, boa noite. É um prazer estar com vocês na CBN. Obrigado pelo convite. Obrigada, igualmente. Incrível, né? Eu não sei que falaríamos sobre o joelho e não param de chegar questões de ouvintes sobre o joelho. Quer dizer, é uma parte muito sensível do corpo? Costuma dar problema, doutor? É incrível. É só falar que vai falar, é só anunciar que vai falar de joelho que as perguntas sempre chovem. É incrível mesmo. O joelho é uma parte sensível, uma parte delicada, porque nós estamos usando ele constantemente, desde a hora que sai da cama até a hora que vai dormir. Então, os inúmeros exercícios que a gente se predispõe a fazer, a nossa atividade diária, existem pessoas sedentárias que não fazem exercício e mesmo assim estão correndo riscos de terem problemas no joelho, dependendo do que ela faz no seu dia a dia, os tipos de movimento, a posição que fica, se locomove em uma escada ou não. Então, independente se faz exercício ou se não faz exercício, tudo pode influenciar. A senhora falou de escada. Descer a escada ou subir a escada pode ser problemático para o joelho? Com certeza. Primeiramente, uma pessoa que faz esse tipo de movimento diariamente, ela está forçando uma parte do joelho, uma parte em particular, que é a patela, a cartilagem da patela. E muitas pessoas não se atentam a isso. Então, o degrau da escada, ele tem um limite de altura que nem sempre é obedecido. Então, isso pode forçar o seu joelho. E, além do mais, nós não temos essa região do joelho, nós não somos todos iguais, apesar de sermos seres humanos. Nós temos a articulação da patela com o fêmur diferente. E cada um pode ter um tipo. Sim. E isso pode influenciar na força que faz quando você põe o pé na escada para esticar o joelho. Isso pode influenciar na pressão exercida na cartilagem e a longo prazo causar um desgaste, causar uma lesão na cartilagem, causar uma fissura. Mas aí vai depender do tipo físico de cada um ou da forma como a pessoa pisa? Não? Como pisa não, Tânia, mas como é aquela parte anatômica dela. Pensa como uma engrenagem. Então, se aquela engrenagem tiver um encaixe perfeito, ou seja, aquela pessoa tem uma estrutura anatômica perfeita do encaixe da patela com o fêmur, ela pode, claro, andar mais em escada, pode fazer uma gama maior de exercícios, mas existem pessoas que têm um pequeno desvio de patela e nem sabem disso. E aí que é o problema. A patela é levemente lateralizada e ela não sente nada. Mas a partir do momento em que ela começa a andar de escada ou começa a fazer algum tipo de exercício em que tem que flexionar o joelho, ela começa a sobrecarregar essa região que já tem um desvio. Tá. As pessoas que têm esse desvio, elas são uma parte significativa aí? São. A patela é um osso que está em volta somente de tendões e músculos. Então, ela é um osso flutuante, em que ela encaixa no fêmur. Na hora que você dobra o joelho, a patela desce e encaixa no fêmur. Nesse momento da flexão é que gera a pressão na cartilagem. Agora, como é que faz, doutor? Porque fazer exercício físico é importante, né? Como é que faz para não ter problemas para o joelho? Quais aqueles movimentos que são proibitivos para quem tem algum problema no joelho? O primeiro item é você escolher uma atividade que você vai lhe dar satisfação, vai lhe dar prazer, vai lhe gerar uma alegria para você continuar fazendo e ter incentivo. Mas até a partir do momento que você escolhe fazer aquela atividade, precisa ver se você tem condições, se sua engrenagem, se sua articulação do joelho lhe dá condições de fazer aquilo. Então, por exemplo, você resolve fazer caminhada no plano. Ótimo. É um exercício leve em que você não precisa ter um joelho tão perfeitamente anatômico para fazer essa atividade.
Mas se você resolver nessa caminhada incluir subidas e descidas, você já vai precisar ter um joelho mais anatomicamente perfeito. Ou seja, essa região do joelho, porque você vai flexionar mais o joelho, ela tem que estar mais anatomicamente perfeita, para não sofrer pressão e não sofrer desgaste. Então aí você vai precisar fazer uma avaliação. Certo. Os pacientes fazem avaliações antes de começar o exercício, avaliações cardiológicas. Óbvio, tem que fazer, concordo plenamente. Mas também tem que fazer a avaliação sobre aquela articulação que você vai fazer mais esforço. Então, vou nadar. O joelho compromete muito? Não, mas compromete o ombro. Sim. Então, esperar aparecer a dor para fazer uma avaliação é prejudicial. Deveria ser visto antes de começar a natação que você escolheu fazer, para ver se você já não tem alguma predisposição anatômica ou se você não tem alguma lesão assintomática que vai lhe gerar problemas futuros. Faz sentido. O impacto da corrida também é prejudicial ao joelho? O impacto da corrida também é prejudicial. Por quê? Durante a corrida, cada passo que você dá gera um aumento de carga no joelho. E esse aumento de carga é, em média, ao redor de 6 vezes o peso do corpo. Então, se você pesa 50 quilos, cada passada que você dá na corrida com velocidade, você vai aumentar a carga no seu joelho em 300 quilos. Que isso? Isso é fato. Hein? Claro, se você correr numa velocidade menor, trotar, essa carga vai ser menor. Abaixa para 4, 3 vezes o peso do corpo. Quando você caminha, a carga não é somente o seu peso, é uma vez e meia o peso do corpo. Então, uma caminhada rápida, que também é ótimo para o sistema cardiopulmonar, para a musculatura, para tudo no corpo, você está gerando uma sobrecarga pequena no joelho. E você está propiciando, está correndo o risco de ter uma lesão. Correndo, então, aí aumenta o risco, né? Na parte da corrida, aí, esquecendo um pouquinho a parte da patela, a estrutura que sofre mais é o menisco. Os 2 meniscos de cada joelho. Eles é que estão ali para suportar a carga, eles são os amortecedores e eles podem rasgar. E se você for um corredor de muitos anos, esse menisco pode degenerar também, pode desgastar. Que coisa, né? Agora eu fiquei chateada. Não fica. Se usar uma palmilha bacana, esse risco, esse impacto diminui? Por favor. Uma palmilha boa, um tênis adequado, isso ajuda? Não, a palmilha, o tênis ajuda. Os tênis, eles são desenhados e são feitos para cada atividade esportiva. Isso é muito importante. Não adianta querer, amanhã eu vou começar a emagrecer, vou lá para o Parque do Ibirapuera, mas você vai com um tênis de jogar vôlei. Não vai dar. Se você vai estar querendo propiciar o aumento de ter lesão em alguma articulação do seu membro inferior. E a principal é o joelho. Assim como não adianta querer ir jogar tênis quadra rápido com tênis de corrida. Cada tênis para sua atividade, isso é muito importante. O tênis também tem duração. Falando da corrida, que é uma febre, cada vez mais pessoas correndo, o tênis ele tem um tempo limite de duração e há necessidade de trocá-lo. Por isso que sempre a gente recomenda ter 2 pares, para ter a chance de não precisar trocar tão rápido. Esse tão rápido, em média, coloco em média, eu daria 1 ano e meio para quem corre uns 30 quilômetros por semana. Certo. Bom, deixa eu fazer então aqui as perguntas dos ouvintes. O Luiz Antônio Soares diz o seguinte: meus joelhos doem sempre à noite com maior intensidade o esquerdo, e quando eu aqueço os joelhos as dores diminuem. O que pode ser? Pergunta aqui ele. Quando aquece, será que é uma inflamação? Não. Oi, Luiz Antônio, é isso mesmo, Tânia. A chance maior é essa mesmo. Eu já posso até ser médica. Com certeza, você fez o raciocínio lógico. Mas para inflamar é porque tem algum problema, né? Ou não? Sempre. A inflamação, ela é uma sobrecarga. Geralmente o que inflama são os tendões.
e os músculos. O joelho tem muitos tendões, ele tem muitos tipos de tendinite. Então, as mais comuns são a tendinite patelar, a tendinite quadricipital, da pata de ganso. Você pode inflamar esses tendões dependendo da carga que você gerou durante o dia neles. E se essa carga for repetida durante vários dias seguidos, ela pode aumentar e não sumir. O paciente acha que está com um problema grave no joelho, mas na verdade não passa de um processo inflamatório. Certo. Que, como o Luiz falou, dói à noite, depois que eu aqueço melhora, mas é de fácil tratamento. Aí tem que tomar anti-inflamatório, é isso? Então, precisa fazer a balança pender, ou seja, parar de criar inflamação, então parar a atividade um pouco, tirar o pé do acelerador na atividade, isso é importante para parar de produzir inflamação, tomar um anti-inflamatório e também entra o tratamento fisioterápico que vai ajudar a diminuir o processo inflamatório. É uma tríade, são 3 itens. Diminui as atividades umas 2 semanas, toma anti-inflamatório e o tratamento fisioterápico para ajudar na inflamação. Certo. Bom, doutor Geraldo Granata Júnior conosco, ortopedista, especialista em joelhos. O Sérgio Sic, ou Sich, não sei como é a pronúncia, ele quer saber qual é o melhor tratamento para a lesão de pata do ganso. Ele foi diagnosticado com esse problema. O que é exatamente a pata do ganso, doutor? Então, eu citei ela na resposta anterior. A pata de ganso é porque parece uma pata de ganso mesmo. Ela fica na região interna do joelho, na frente, internamente. São 3 tendões que compreendem a pata de ganso, que são os tendões do semitendíneo, do músculo semitendíneo, do músculo grácil e do músculo sartório. E esses tendões, eles se inflamam com frequência alta em várias atividades esportivas, mais em atividades de jogo de quadra, de corrida, que requer salto. Então você tem uma chance maior de causar inflamação. Não passa de uma tendinite. O tratamento é feito como uma tendinite, conforme a gente falou na resposta anterior. Deixa eu ver aqui. O Luiz Ruiz pergunta sobre prótese de joelhos. Se é indicado, em que casos? Ele diz que ele ouviu dizer que somente a prótese é indicada para maiores de 60 anos. É isso? É que, em média, boa noite, Luiz, a prótese de joelho, existem vários tipos de prótese. Existe a prótese total do joelho, existem próteses parciais de joelho, feito para desgastes localizados. Então, a prótese de joelho ela é indicada para casos de desgaste acentuado da cartilagem do joelho, em que o tratamento conservador, ou seja, o tratamento não cirúrgico, não melhora o paciente, não ajuda. Então, o paciente faz todo o tratamento conservador e não houve melhora nenhuma. Ele continua como está ou muitas vezes pior devido ao grau de desgaste alto. Esses pacientes geralmente têm acima de 50 anos. E geralmente mais ainda próximos dos 60. Por isso que é uma idade onde se faz um maior número de próteses. Mas também é feito abaixo de 60. Porque a prótese ela é o último recurso para se melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Certo. Então aquele paciente ele está ruim, o dia dele está horrível, ele não aguenta de dor. Ele pede pelo amor de Deus para você fazer alguma coisa para que ele tenha uma qualidade de vida. E aí a cirurgia de prótese é realizada. Tá. Bom, o gaúcho, ele tem 1,92 m, 148 quilos, tem artrose no joelho, caminha no estádio do Maracanã de segunda a sábado, 4 quilômetros em 1 hora. E aí ele pergunta se, considerando a artrose e o ritmo que ele faz, se isso faz bem ou mal ao joelho. Ele não pode exagerar. Porque ele está gerando um aumento de carga sobre essa cartilagem do joelho. Então, ele está tendo uma chance de piorar esse desgaste. Ele é um tipo de pessoa que, além de ter medicações que protegem a cartilagem, ele necessita readequar bem o seu ritmo e sempre estar trabalhando a musculatura, e não só correr, mas fazer algum outro exercício aeróbico. E os exercícios dentro da água estão altamente indicados. Porque Mas eles não...
Eles não causam nada ao joelho e até melhora a produção do líquido sinovial e deixa esse paciente num estado um pouco melhor. Certo. A caminhada, tranquilo. Para ele, no máximo, a caminhada. Só a distância, que se ele não estiver sentindo nada, e essa distância que ele faz diariamente, e não precisa se preocupar com o tempo, até se o tempo for um pouquinho mais alto, não tem problema, para ele, se ele estiver assintomático, sem sintomas, não tem problema. Certo. Bom, tem várias... vai ajudar ele a diminuir o peso, né? Sim. Tem alguns ouvintes fazendo perguntas sobre alimentação. O Valentim disse o seguinte, que ele teve um problema no joelho, dor no joelho, está fazendo acupuntura, e aí recomendaram a ele comer pés de frango, que é rico em colágeno. Só que acontece que tem problema no coração, tem medo de gordura e tal. Enfim, deixa eu já emendar aqui. O Daniel pergunta sobre ácido úrico, se tem algum problema, o excesso de consumo de ácido úrico para os joelhos. E o Kelson pergunta se é bom tomar água para lubrificar as articulações, se tem relação. Muita coisa, né? Quer que eu retome aqui? Não, tá indo bem. Eu só esqueci o nome do primeiro. É o Valentim, que é o pé de frango. Isso, Valentim. Não há nenhuma comprovação científica sobre o pé de frango atuar nas cartilagens. Existem até medicações só de colágeno, mas isso daí é uma medicação mais popular do que uma realidade médica. Então, hoje, existem alimentos que são estudados, mas o pé de frango ele não tem como beneficiar o joelho, mas existem alimentos como a cúrcuma, aquele pó amarelo que tem naquele molho indiano curry, é um alimento que ajuda a cartilagem. Isso já é comprovado cientificamente. O do curry, daquele tempero? Não é o curry. O curry é uma mistura de várias... mas a cúrcuma... Que faz... Só a cúrcuma que vende no supermercado, custa barato. Cúrcuma, certo. Você pode jogar na salada, no arroz, ou, enfim, qualquer local da alimentação. Eu mesmo faço uso. E uma vez que eu sei que isso é comprovado cientificamente, que ajuda a minha articulação, porque não vou consumir. Então, seria ilógico. Então, faz parte da minha alimentação. A cúrcuma, aquele pó amarelo, compro o saquinho. O único detalhe que existe é que para a cúrcuma ser absorvida 100%, há necessidade de um pouquinho, 5% mais precisamente, de pimenta do reino. A pimenta do reino faz com que a cúrcuma seja absorvida 100%. Então, é tipo uma raladinha. Dá uma raladinha leve. Pimenta muito pequena, não precisa exagerar na pimenta do reino, porque algumas pessoas não podem comer pimenta do reino, mas uma raladinha pequena vai lhe ajudar a absorção. E ela ajuda a cartilagem realmente, ela protege a cartilagem. Certo. Mas não é só esse fator, né? Não adianta ficar comendo só cúrcuma e claro, atividades que sobrecarregam, ela não é o salvador da pátria. Claro. O ácido úrico... Mas é uma coisa a mais para se ajudar e natural, né? O ácido úrico é problemático para os joelhos? O ácido úrico é quem tem gota. Quem tem gota tem depósitos de cristais de urato na cartilagem. Quem tem o ácido úrico elevado. E essas pessoas que têm esse tipo de doença, com certeza elas vão ter um aumento do desgaste da cartilagem. Porque a cartilagem, com esses depósitos de cristais de urato, elas degradam, elas degeneram mais facilmente. É uma pessoa que tem um desgaste da cartilagem muito mais rápido do que uma pessoa que não tem gota. Certo. E o líquido, a água, é bom para... A água nós temos que tomar aquele valor clássico de 2 litros por dia, se puder, mas não tem nada a ver com a articulação. Né? Não vai produzir nem líquido de pior qualidade, nem de melhor qualidade. Tá bom. Tem várias perguntas aqui, não vou conseguir fazê-las todas, mas eu fazendo uma média aqui, tem algumas perguntas sobre bicicleta e também sobre a pessoa, de repente, levantar, né? Tá sentado, levantar e dar um estalo no joelho, se é normal. Então, vamos lá, bicicleta. Bicicleta é ótimo, é legal, né? Ciclovia, a cidade inteira com bicicleta, e eu também estou andando de bicicleta, só que o banco tem que estar lá em cima.
Não adianta você, como eu vejo a maioria da população, andando com o banco lá embaixo, adulto, com bicicleta de tamanho errado, ou seja, não permite que na hora que você esteja com o seu pedal lá na posição mais baixa, a sua perna não é para estar inteiramente esticada, mas é para estar quase esticada. Certo. E na hora que você tiver com o pedal na altura mais elevada, para quê? Para na hora que tiver na altura mais elevada não estar muito dobrado. Voltamos àquela primeira questão de flexionar o joelho, que gera sobrecarga na patela. Para não sobrecarregar a cartilagem da patela, a bicicleta banco numa altura em que seu pé, na posição baixa, esteja quase esticado a perna. Certo, muito bem. Está sentado muito tempo, tem que movimentar a perna. Pessoa que trabalha sentado o dia inteiro não pode ficar o dia inteiro com a perna dobrada. Isso é ruim. Você está pressionando novamente a cartilagem da patela. Então, movimentar a perna, esticar a perna. Existem aqueles apoiadores de pé que ficam debaixo da mesa, é justamente para isso. É para você deixar a perna numa posição mais esticada, quase esticada, levemente fletida. Isso causa um relaxamento de todas as estruturas internas do joelho. Não vai lhe gerar nenhum problema. Agora, ficar o dia inteiro sentado, com o pé debaixo da cadeira, isso é ruim. Muito bem. Bom, tem muitas questões. Realmente, joelho é um tema que rende muita conversa. Olha, Tânia, toda entrevista que eu dou, já chegou a estar programado de ficar 10 minutos e fica, que não acaba mais. Pois é, não, pois é. Assim. É que eu tenho aqui o repórter CBN, senão ficaríamos facilmente mais meia hora conversando e ainda ia sobrar assunto. Para mim seria um prazer enorme o dia que você quiser, vocês quiserem eu retornar e a gente continua. Bacana, vamos retomar esse assunto que eu já vi que tem muito tema ainda para ser abordado sobre joelho. Doutor Geraldo, muito obrigada, viu? Uma ótima noite aí para o senhor. Agradeço muito, boa noite a vocês, obrigada Tânia, você e a CB. Ok, doutor Geraldo Granata Júnior, ortopedista especialista em joelhos, ele é diretor do CTJ, que é o Centro de Tratamento do Joelho, e membro do grupo do joelho da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Vamos ao repórter CBN.